tomei meu café, né? Olha, nem eu tomei café, mas nem mostrei pra vocês. Só ficou o pãozinho aqui, tem um bolinho de ontem, né? Um bolinho de ontem que a gente fez, ontem comemorou o Dia dos Pais, né? Foi muito bom, gente. Ontem o culto foi bom, gente, demais, né? A igreja, na congregação tem poucas pessoas, né? Mas o culto foi bom. A palavra do Senhor diz: onde está dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente, né? E ontem foi bom. Ainda choveu, gente. Ontem chuviscou. E a gente ficou debaixo de uma casinha, né? Porque lá a gente está botando. Tem um templo, né? Mas lá não está terminado. Falta ainda muitas coisas ainda. Mas assim mesmo a gente tá fazendo os cultos, né? Que não tem que parar, né? Tem que continuar fazendo os cultos. E foi bom, gente. Foi bom. Mesmo tem pouco membro. Aí veio a queda da primeira igreja, né? Os membros muitos estavam junto conosco, mas muitos saíram, procurar outra congregação, outros foram para o mundão de volta de novo, né? E eu só sei dizer, gente, que não é fácil servir o Senhor, né? É difícil, mas não é impossível, né? Muitas das vezes a gente está servindo ali o Senhor, aí tá com a mente nas coisas do mundo, né? E a palavra, e as coisas de Deus é renúncia, a gente tem que renunciar a tudo. Tudo, gente, a gente tem que renunciar. Muitas das vezes as pessoas não estão assim, né? Mas a gente não temos também que julgar, a gente temos que orar. E às vezes muitas pessoas dentro da congregação ferem o outro, né? Porque eu tô falando isso aqui porque eu já fui ferida, eu passei 8 anos numa congregação. Eu tô com 9 anos na presença do Senhor. Mas para mim não é fácil não, gente. É muitas lutas, né? Para ninguém que está na presença do Senhor é fácil, né? Mas Deus disse que não ia ser fácil, né? Porque a palavra do Senhor mesmo diz que neste mundo nós teremos aflições, né? Mas a gente temos que ter de bom ânimo. Se não for fácil para Ele, imagine para nós que somos pecadores, né? Não é fácil, né? E a gente vai aí, anda nas igrejas aí, só às vezes tem pouco membro. Às vezes saiu por causa de pessoas que feriu, né? Eu tô falando porque eu já passei por isso. Pessoas lá de cima do altar, né? Que se diz pastores mesmo. Chegou uma vez, teve uma pessoa que me feriu, né? Chegou para mim e disse para mim que eu não tinha mais o brilho do Espírito Santo. Eu fiquei ruim, gente. Vim para casa, fui orar a Deus, né? Quase essa pessoa me mata, espiritual. Mas não me matou não, porque Deus é bom. A misericórdia de Deus é boa nas nossas vidas. Entendeu? Só porque ela não queria que... Ela fez uma reunião com a gente, né, com os membros. E teve uma situação dentro da congregação que eu nunca tinha presenciado. Foi a primeira vez que eu entrei para minha igreja de evangélico, né? E teve uma situação muito grande na igreja, né, onde eu congregava a primeira. E aí eu não aceitei coisas, porque a gente não tem que, a gente aceita se a gente quiser, se a gente não quiser a gente não aceita o errado, né? Porque Deus, ele levanta os pastores para nos ensinar no caminho onde que a gente deve andar. Mas tem muitos que não é todos, mas tem muitos que estão ali só para, às vezes abre congregação só por dinheiro, né? Só para querer as coisas, só dinheiro, entendeu? E é assim, irmãos. E aí ela pegou, falou umas coisas que não me desagradou mesmo, assim, eu não me senti bem. E aí aconteceu uma situação justamente com o esposo dela dentro da congregação, ele já estava com mais de, acho que ele já estava com uns 30 anos, se eu não me engano, 20 anos, na presença do Senhor, né? Muitas das vezes a gente está com 20, 30 anos na presença do Senhor, pensando que a gente está seguro, mas muitas das vezes não está, irmãos. Muitas das vezes, todos os dias a gente temos que orar, todos os dias a gente temos que orar, pedir para Deus nos dar força, né?
porque senão a gente cai mesmo. Não tem esse que não diz, que não. Então, ora, jejua, né? Mas cai, irmão. Mas isso aí é assim, se você tiver caráter, tiver respeito, você não vai. Não, você. Às vezes, o inimigo ele não bota a faca no pescoço de ninguém, não. Ele arruma ali, ele mostra o prato, ele arruma o pratinho, né? Agora, se a pessoa quiser ir, a pessoa vai se quiser, né? Porque esse inimigo ele não faz isso. Ele não bota a faca no meu pescoço, não bota a faca no teu pescoço, não bota a faca no pescoço de ninguém. Vai se quiser, né? Porque ele sabe que o que é o bom, o que é bom, o que é ruim, né? Irmãos, e aí, irmãos, o marido dela caiu, né? Caiu no adultério, uma ovelha mesmo dentro da congregação. E aí, meus irmãos, saíram todo mundo. Todo mundo saiu, um monte de gente saiu dessa congregação. E aí eles ainda tinham eles cuidavam de mais ovelha lá, no pertinho daqui. E ele levou as ovelhas tudinho pra lá. E aí se ficou 4 pessoas, ficou muito, né? E eu continuei lá. Saíram, mas eu continuei lá, né? Porque Deus ainda não tinha falado para me sair de lá. E aí ela pegou, fez uma reunião e ele voltou de novo, ela aceitou, né? Porque ela é uma boa pessoa, gente. Muitas das vezes a gente faz isso para manter a família da gente, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem, que não entende, né? E ela, para manter a família, aceitou ele de volta. E aí quando ele voltou, ele queria ter cargo na igreja quando ele voltou. E aí ela fez uma reunião, né? E ele era um bom pastor, ele prega, ele ensina bem, mas... E aí minhas irmãs, ela chamou, fez uma reunião com a gente, né? E aí, que era pra gente aceitar, se a gente podia aceitar ele, porque ele queria voltar só se ele tivesse um cargo na igreja, entendeu? E tinha uma pessoa lá que estava lá na frente desse ensino, que Deus tinha levantado mesmo para botar ela, queria tirar a pessoa e queria botar ele. Eu mesmo falei para ela que não, que eu não aceitava aquilo, né? Até porque não é nós, gente. Quem vai determinar essas coisas é o Espírito Santo, né? Mas eu disse para ela, eu digo, se ele quiser vir congregar, a porta está aberta, mas vai sentar, tem que sentar num banquinho, ficar sentado e esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o tempo da gente, né? E aí ela entrou e disse que por isso que tem muitos pastores que não voltam mais para a presença do Senhor, porque aí vocês... Digo, gente, eu disse para ela, eu não, se ele adulterou, não vigiou, foi ele que foi culpado, né? Mas a porta da congregação está aberta para ele chegar, sentar e ouvir a palavra, né? E aí por isso, irmãos, mas só que deixa que Deus já tinha falado comigo. Antes disso, Deus já tinha falado comigo, Deus me levou no leito, porque muitas das vezes a gente pensa assim, tá muito tempo ali naquela congregação pensando que está servindo a Deus, mas muitas das vezes a gente está servindo um homem. Então foi o tempo que quando eu cheguei, eram muitas pessoas, né, muita gente. Eu cheguei, era muita gente, nesta congregação. E aí foi o tempo que ela ficou só, eu comecei ali a ajudar. As pessoas que eram do lado dela saíram tudinho, ficaram tudo do lado dele. Mas eu continuei ali, aí eu fui ajudar, né? E aí eu terminei, por causa das lutas que estavam acontecendo com ela, eu terminei me apegando, assim. Ela sofreu muito na vida dela, né? Sofreu demais, mas é uma boa pessoa. Não tenho nada que dizer, nada assim de uma boa pessoa. Só que o problema dela era esse. Porque, gente, eu digo mesmo, quem que não quer salvar o marido, o nosso marido? Todos nós queremos. Eu tinha um sonho de meu marido estar comigo, do lado, a gente ir para a igreja, né? E Deus, ele fez a obra 8 anos atrás. Eu orando, né? Meu marido sem querer ir, e eu orando, até que Deus
abençoou a vida do meu esposo, né? Me abençoou também. E hoje nós estamos aí, meu esposo está numa faixa de 2 anos. Ainda está recente muito ainda, meu esposo. Mas para mim foi muito gratificante, né? Tanto que eu ganhei a alma do meu esposo para Jesus, como eu ganhei a alma do meu pai também. Meu pai adoeceu, eu era para lá e para cá com ele. Às vezes eu deixava de ir para os cultos, porque eu tinha que estar no hospital com meu pai, internado. A gente chegou até a morar em hospital. Mas no final deu tudo certo, gente. Ganhei a alma do meu pai para Jesus, para honra e glória do nome do Senhor. Isso aqui é um testemunho que eu estou dando, que é para vocês não desistir da família de vocês. Ora pela família de vocês, ora pelo pai de vocês. Às vezes tem só um que congrega dentro de casa, né? Às vezes só uma pessoa, que muitas das vezes as pessoas não querem. Mas a gente temos que orar e continue orando pelo pai, então pela mãe, pelo irmão de vocês, que Deus vai fazer a obra. Quem convence é o Espírito Santo, né? Mas continue orando pela vida da família de vocês. E eu continuei ali orando pela vida do meu pai, orando pela vida do meu esposo, até que meu pai se converteu no leito do hospital, né? E terminou falecendo. Ele passou um mês na UTI, respirando pelo aparelho, né? Mas antes disso, antes dele ir pro aparelho, eu falei de Jesus para ele. Eu vinha falando de Jesus para ele do começo da caminhadinha dele para ir para o hospital, vinha para cá, ia e vinha. Ele era do interior, e aqui a gente somos do interior, ia e vinha. Hoje a gente mora aqui em São Luís, né? Mas eu sempre falava de Jesus pro meu pai, e ele era uma pessoa que esse povo que tem, minha irmã, eu fico assim, pessoas dos antigos, que parece assim que, não, que as coisas, eles têm umas coisas na mente que não saem, ali é só Deus mesmo. E eu falava, e às vezes ele dizia, não, eu sou evangélico, eu vou na igreja, mas quando entrava aqui, gente, era cantando aquelas músicas de macumba, né, que eu não tenho nada contra, cada qual com a sua religião, mas eu tô contando a história aqui, que é minha, entendeu? E aí ele vinha, eu digo, pai, aí eu falava para ele, eu digo, pai, mas o senhor não é evangélico? Como é que o senhor é evangélico vai cantar essas músicas, pai? Entendeu? Eu digo, entregue sua vida para Deus, para o senhor já tá um velho doente, já tá adoentado, porque é só Deus na nossa vida, papai. E eu falando para ele, gente, até que alguma coisa entrou na mente do meu pai, mas só que ele se converteu num leito, né? E tem muitos assim agora. Tem muitas pessoas que estão se convertendo no leito do hospital. Gente, eu andei nesses hospitais, parece que tem muito homem doente, muitas pessoas doentes no leito de hospital. Mais homem do que mulher, gente. Muito homem, entendeu? No leito de hospital. Os hospitais que eu andei com meu pai, muito homem internado. Muito homem internado, mais do que mulher, entendeu? Mas graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso, gente, que Deus deu a oportunidade de eu falar dele para o meu pai. E meu pai faleceu, né? Tá com 3 anos que meu pai faleceu, né? Mas antes disso, ganhei a alma do meu pai, ganhei a alma do meu esposo, e eu tô aqui, né? Lutando pelo meu esposo. Muitas das vezes ele quer desanimar e bora, a gente consegue. E é assim, gente, quando vocês ganham a alma para Jesus, porque a alma de uma pessoa é muito valiosa para Jesus, é valiosa. Vocês cuida da alma dessa pessoa, porque quando chegar naquele grande dia, nós vamos prestar conta, né, com o Senhor, né, daquilo que a gente fazer aqui, a gente vai prestar conta. Então, cuida daquela pessoa que Deus colocar nas mãos de vocês, cuida, vai visitar, ver o que está precisando, porque é muito bom, gente, é muito bom demais. E até hoje aqui eu luto com meu esposo, muitas das vezes ele, que eu digo, embora, né, mas muitas das vezes eu também não fico ali, tá, né, mas a gente temos que cuidar daquela alma que Deus colocou nas minhas mãos, colocou na tua mão, tá bom, meus amores? E foi o que aconteceu, gente. E aí foi essas coisas que aconteceu na congregação. Aí às vezes tem muita gente que diz assim, Deus nunca tira de uma congregação para colocar para outra. Vem gente não sei da onde, mora no Rio de Janeiro, às vezes até São Paulo vem para São Luís, ou então vai para outro lugar. Como é que não é Deus que tira? Deus, ele tira assim, gente.
Deus, ele tira, porque Deus, ele não quer ver a gente na bagunça. Deus, ele quer ver nosso crescimento. Muitas das vezes você fica sentado muitos anos na cadeira porque você não tem oportunidade, as pessoas não te dão oportunidade, né? Mas Deus, ele tá ali te olhando. Eu passei, foi 3 anos sentado na cadeira, muita gente. Passei, foi 3 anos, minhas filhas, minhas irmãs batido ali, ó, sentado, ouvindo, eu digo, né? E até chegou uma vez que eu disse, eita, mas aqui já tá tudo bem, tem os obreiros. Então Deus não vai precisar de mim. Quando pensou que não, minha irmã, o vento passou, né? Então Deus faz assim, Deus, ele faz assim. Muitas das vezes as pessoas não dão nada por ti, mas Deus, ele dá, minha irmã, ele te olha. Pode ficar quietinha, sentadinha, que Deus vai olhar para ti, né? E tu vai ter, Deus vai te levantar tremendamente, né? Você que está ouvindo esse vídeo que eu estou falando aqui, não desista da presença do Senhor. Entendeu? Se você não tiver oportunidade hoje, você não tiver oportunidade amanhã, você não tiver oportunidade, mas continua que uma hora, entendeu? Mas Deus está te olhando. E, gente, foi assim comigo. Passei 3 anos mesmo, sentada, né? Mas Deus me olhando. Tem vontade de pessoas dizer assim, ah, Deus, ele... A pessoa que não quer trabalhar, não quer nada trabalhar para Deus, Deus, ele tira. Não, gente. No momento certo, Deus vai fazer a obra e a pessoa vai levantar e vai fazer. Entendeu? No momento certo, Deus, ele vai te levantar para tu fazer, né? Porque eu sou prova viva disso. A pessoa dizer assim, ah, que não quer fazer, Deus levanta outro. Não. Eu passei, foi 3 anos. 3 anos sentadinha, entendeu? 3 anos eu passei sentadinha ali, ouvindo a palavra do Senhor, entendeu? Aí Deus começou a me levantar, entendeu? E é assim, irmãos, Deus, ele faz a obra na vida da gente, basta a gente abrir nosso coração e Deus vai trabalhando tremendamente no nosso coração. E é isso, gente, já terminei de tomar meu café, nem filmei aqui pra vocês, né? Mas tá tudo certo. E ali tem mais louça ainda que eu vou lavar, eu vou botar comida no fogo ainda. Mas eu quero dizer pra vocês, gente, que não desista das coisas de você. Você que tem um sonho de se casar, Deus, ele vai te dar o teu casamento, porque ele me deu também. Até meu casamento o Senhor me deu. Fácil, a vida de 2 não é, mas ali combinando, né, conversando direitinho, aí dá tudo certo. Tá bom, meus amados? Eu dou um bom dia para vocês mais uma vez.